O Silas Malafaia voltou a dar chilique com Alexandre de Moraes. Só que a forma como ele faz coloca em risco a segurança do ministro. Porque o Malafaia não faz questionamento, ele faz incitação. Ele fica falando quem pode parar o Moraes. Aí depois acontece alguma coisa, faz igual o Bolsonaro no 8 de janeiro. Ah, eu não fiz nada. Foge da responsabilidade. Se o Malafaia tá ansioso porque ele pode ter sido espionado ilegalmente pela BIM, ele que vai se resolver com o Bolsonaro. Agora, ficar falando que nós somos vítimas. Aí tem o caso lá da Polícia Federal com a investigação da baleia jubarte do Bolsonaro. Algumas pessoas falam que a Polícia Federal corre o risco de dar uma aura de vítima ao Bolsonaro. Qual a sua opinião sobre esse assunto? A Polícia Federal arrisca a dar uma aura de vítima ao Bolsonaro? O Silas Malafaia, você acha que o Bolsonaro o investigou ilegalmente, o espionou? E o que você acha do Malafaia? Ele coloca a vida do Moraes em risco? Se você concorda que o Malafaia é um chiliquento, deixa o like e se inscreva no canal. Esses ataques do Silas Malafaia, eles são reiterados. E é sempre um chilique do Malafaia, sempre um chilique. Ele fica alterado, ele fica descontrolado, ele sua, ele baba, é uma coisa assim tenebrosa. E recentemente, o Malafaia se juntou ao Thiago Pavinato, que era apresentador da Jovem Pan, para atacar de novo o Alexandre de Moraes por conta daquele bolsonarista que perdeu a vida na Papuda. Ambos começaram a pedir a prisão do Alexandre de Moraes, começaram a falar que o Moraes ele é um ditador, aquela coisa toda, que ele persegue tudo e todos e que ele, Silas Malafaia, se coloca numa posição arriscada. Porque não, eu coloco em risco, porque o Moraes talvez não vai fazer nada contra mim diretamente, mas ele pode usar terceiros, ele pode usar outros meios. Que outros meios? Que outros meios? Faz anos que o Malafaia está falando bobagem. E agora, faz meses que reiteradamente ele ataca o ministro do STF, ataca as nossas instituições com falsas alegações, com mentiras e nada acontece com ele. Aí eles vêm e falam de liberdade de expressão, liberdade ameaçada. Qual e onde a liberdade está ameaçada? Em nenhum lugar. Porque eles falam o que eles querem, eles incitam da forma como eles querem e depois vem falar de liberdade ameaçada. Se o nosso queridíssimo Silas Malafaia tá tenso porque o Bolsonaro pode tê-lo espionado ilegalmente, o problema é dele. Porque o chilique mais recente com Alexandre de Moraes aconteceu por conta da negativa do Moraes de liberar a lista dos deputados e senadores investigados e espionados ilegalmente pela BIM Paralela. Porque o escândalo da BIM Paralela espionou não somente adversários de Bolsonaro, mas também espionou aliados do ex-presidente. O Anderson Torres, que era ministro de Justiça, foi espionado ilegalmente pela BIM, pelo Carlos. Isso aconteceu. Bolsonaro recebia esses relatórios da BIM, impressos. E essa é a grande bomba que pode acontecer, que pode explodir contra o Bolsonaro nesse caso da BIM. Porque vários parlamentares que defenderam Bolsonaro de modo muito ferrenho podem ter sido espionados como se fossem adversários. E talvez até mesmo Silas Malafaia. O Rodrigo Pacheco solicitou a lista ao Alexandre de Moraes. O Moraes não liberou. Até o momento da gravação desse vídeo. O Espiridião Amin, que é um senador, foi até concedeu uma entrevista ao William Vac da CNN e falou que o Moraes não quer liberar, é um bolsonarista o Espiridião Amin. Aí foi lá, o Silas Malafaia começou a dizer também, não tá liberando, é um ditador, tá ansioso. Imagina só a situação. Silas Malafaia espionado ilegalmente pelo Carluxo. Que ironia do destino. O Moraes nesse momento não pode fazer a liberação, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, porque isso pode atrapalhar as investigações. E pode causar um tumulto nesse momento desnecessário. Só que o que o Silas Malafaia faz é extremamente perigoso, é temerário. Porque o Silas Malafaia, como eu falei inicialmente no vídeo, não faz questionamentos ao Moraes. Ele não chega pro Moraes e fala assim, por que você não tá liberando, Moraes? Libere a lista. Não. Ele fica assim, quem pode parar o Moraes? Quem vai parar o Moraes? É como se ele estivesse chamando, sabe? Alguém tem que parar, alguém tem que fazer alguma coisa. Ele passa essa mensagem. Exatamente como o Bolsonaro fez e faz ainda depois que ele foi derrotado pelo Lula. O Bolsonaro ficou semanas incitando seus apoiadores. Falando, incitando ilegalidades, sempre tudo muito disfarçado. Houve o 12 de janeiro, houve o 8 de janeiro, e aí o que acontece? O Bolsonaro, não tenho responsabilidade nenhuma.
Ah não, a culpa não foi minha. Quem fez foram eles. Eu só questionei, eu só falei. Eles sempre se eximem da responsabilidade na hora que o calo aperta. Eles fogem. Eles são os primeiros a fugir, a irem para os Estados Unidos, como o Bolsonaro fez. Só que ele é o culpado pelo que aconteceu. E se o Silas Malafaia está questionando sobre aquele bolsonarista que perdeu a vida na Papuda, a culpa é do Bolsonaro. Porque Bolsonaro poderia ter feito alguma coisa para dissuadir os seus apoiadores. Ele fez nada. E ele teve momentos e chances de fazer isso. O 12 de janeiro, na diplomação do Lula, houve um ataque à sede da Polícia Federal. Bolsonaro fez alguma coisa? Não. Bloqueio nas estradas. Bolsonaro fez alguma coisa? Não. O bolsonarista tentou fazer um ataque a uma estação de uma subestação de energia lá em Brasília. Bolsonaro fez alguma coisa? Não. Ele deixou. Bolsonaro foi deixando. Ele tinha poder para falar assim, pessoal, voltem para suas casas, vamos batalhar agora para a campanha de 2024 para a gente voltar em 2026. Ele não fez isso. E é a mesma coisa que o Malafaia está fazendo. Depois eles fogem da responsabilidade. Depois que acontece, porque o Alexandre de Moraes e seus familiares já foram acossados no aeroporto. Teve lá um bate-boca imenso. Mas aí, quando a justiça aperta, eles fogem e não estão sendo perseguidos. O que o Silas Malafaia quer fazer, pessoal? Aparentemente, ele quer se mostrar como sendo o último radical bolsonarista. Porque ele tem um interesse no Rio de Janeiro. Silas Malafaia conseguiu influenciar e ganhou várias diretorias dos conselhos tutelares. Várias no Rio de Janeiro. E há uma disputa para saber quem vai ser o vice do Alexandre Ramagem. A gente nem sabe se o Ramagem vai disputar mesmo a campanha, porque depois do escândalo em paralela, a candidatura dele ficou inviável. Mas o Silas Malafaia queria indicar o Vaguinho, cantor dos Morenos, que é da igreja dele, Malafaia, para ser o vice. Para conseguir influenciar em outras regiões também. Malafaia está interessado no poder. Se ele não tivesse interessado no poder, ele não colocaria ou não indicaria o Vaguinho. Ele ficaria em silêncio, ou nem haveria essa especulação. Nem haveria essa especulação. Tá? Para começar. Mas o que ele está fazendo também é o que vai acontecer no início do ano legislativo. A oposição bolsonarista, que é uma oposição completamente sem bandeira, vai continuar mirando os ministros do STF. Vão continuar fazendo isso. Existem vários processos ou projetos que eles querem acelerar, alguns deles com apoio do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, outros não. E alguns são até estratégicos, eles querem acabar com o foro privilegiado. Mas não pense que isso é uma medida, é uma tentativa dos bolsonaristas para melhorar o nosso judiciário. Estamos abrindo mão de direitos, balela. O que eles querem é abrir mão dos julgamentos no STF porque lá tem Alexandre de Moraes. O que eles querem fazer é serem julgados por juízes de primeira instância potencialmente bolsonaristas. É isso que eles querem fazer. E depois vão falar perseguidos. Como o Bolsonaro está falando que é perseguido, nesse caso da baleia. Porque Bolsonaro vai ter que prestar depoimento e há um inquérito aberto contra ele, contra o Fábio Weingarten, por importunação de uma baleia, jubarte, no litoral de São Paulo. O Bernardo Melo Franco, colunista do Globo, disse o seguinte: a Polícia Federal corre o risco de dar um ar de vítima ao Bolsonaro por conta desse inquérito. Que de fato parece um inquérito que é um inquérito insignificante. Pô, mas vai abrir um inquérito contra o Bolsonaro por conta de uma baleia? E esse é o real problema do Bolsonaro. Porque precisa ser investigado. A lei precisa ser aplicada, se é Bolsonaro ou qualquer pessoa. E não é pelo fato do Bolsonaro ter mais ou menos delitos que ele não deve ser investigado. O problema é que o Bolsonaro ele faz essa corrosão das nossas instituições. Porque quando você tem que aplicar a lei, tem que aplicar o inquérito, precisa ser aberto, fica parecendo algo estranho. Por quê? Porque o Bolsonaro ele corroeu as nossas instituições. Ele fez isso desde o primeiro dia que ele foi empossado presidente da República e continua fazendo isso depois de ter sido até mesmo já cassado. Esse é o grande problema do Bolsonaro. A corrosão institucional que ele provoca, como ele continua provocando.